Todo mês de janeiro, fevereiro e março, nós temos a campanha 12 cestos cheios. Já fazem 12 anos que nós desenvolvemos a campanha dos 12 cestos cheios. E cada ano a gente trabalha na campanha dos 12 cestos uma temática geral. E dentro dessa temática as mensagens semanais. Este ano eu quero trazer para vocês a história de vida de alguns gigantes na fé, ou gigantes da fé, que você não conhece. Vou falar sobre alguns gigantes da fé que você não conhece. Nós temos personagens da Bíblia que são conhecidos de todos. Falou de Davi, qualquer criança sabe que foi o menino que matou o gigante. Falou de Noé, todo mundo sabe que é o homem da arca, o domador de animais. São personagens bem destacados, mas existem alguns personagens da Bíblia que você não ouve falar. E eu vou trazer, sob a direção do Espírito Santo, 12 deles, nas próximas terças, começando hoje. E cada terça nós vamos estudar um, e eu quero te fazer perceber as habilidades em Cristo, que pela fé eles colocaram em ação. É uma forma de você entender e perceber que Deus pode fazer contigo coisas extraordinárias, a partir da postura que eu e você tomamos em Deus. Hoje eu vou falar de uma mulher que você já me ouviu falando aqui, Axa, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores. Mas outros personagens estranhos, desconhecidos, vocês vão ouvir, e eles são extraordinários. Então eu queria que você não faltasse nos cultos de terça. Deus vai impactar a sua vida. Daqui a pouquinho nós vamos lhe entregar o papelzinho aí do mês de janeiro, para você escrever o seu propósito para o mês de janeiro. E a gente encerra sempre o culto orando por cada mês do ano e declarando um ano de vitória em nome de Jesus. Josué capítulo 15, versículo 16 a 19, diz assim: E disse Calebe: Quem ferir a Quiriate-Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu para que pedisse um campo a seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: Que é que tens? E ela disse: Dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga amém. Agora diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo. Amém. Pode sentar um pouquinho em nome do Senhor Jesus. Axa, possuindo as fontes superiores e as fontes inferiores, e como eu disse aos irmãos, nós vamos trabalhar nestes próximos 3 meses, proferindo palavras proféticas, palavras de decreto espiritual, sobre cada mês do ano que
nós estamos iniciando. Eu sei que há poder na palavra dita, na palavra proferida. Tanto há poder que a Bíblia diz que pelas nossas palavras seremos julgados no dia de Deus. Está escrito que palavra é semente. Deus criou todas as coisas pela palavra. Já disse aqui aos irmãos que quando Jacó foi abençoar os seus filhos, ele deu-lhes apenas palavras. E as palavras do patriarca determinaram o futuro de cada tribo. Isaque, para abençoar a Jacó e a Esaú, deu-lhes palavras. Toda a bênção estava naquilo que estava sendo declarado a partir da aliança que o Senhor havia feito com Abraão e que se estendeu a Isaque e posteriormente a Jacó e a nação de Israel. Nós vamos falar de alguns personagens bíblicos, como eu disse, e alguns deles você nunca ouviu falar, estão na Bíblia, mas você não os conhece. São anônimos, nobres anônimos, mas extraordinários no uso da fé, na postura que tomaram diante dos desafios e das oportunidades. Eles nos ensinam que você tem a opção de nascer, crescer, trabalhar, morrer, e depois disso ninguém lembrar que você esteve por aqui. Apagar no tempo e na história. Mas você também tem a opção, e é isso que eles nos ensinam, de nascer, crescer, produzir e morrer. Mas os anos se passarão e alguém se lembrará da sua influência, porque você deixou ou terá deixado um legado. Melhor do que deixar herança é deixar legado, porque o legado vai influenciar as gerações que se seguirão à sua geração. Há um homem na Bíblia chamado de Matusalém. Ele é considerado o pai daqueles que vivem muito. Matusalém viveu 965 anos. E o texto do Gênesis capítulo 5, versículo 25 diz: e viveu Matusalém 965 anos e morreu. Não existe o relato de nenhum feito de Matusalém. Não existe o relato de nenhum livro que ele escreveu ou de um milagre que ele tenha operado. Mas Matusalém deixou um legado. É só ler o versículo 28 do capítulo 5 de Gênesis e o versículo 29, e você vai perceber que Noé é descendente de Matusalém. Isso é legado. É aquilo que você de repente não fez, mas construiu a plataforma para que alguém viesse a fazer depois de ti. Nós precisamos trabalhar pensando em legados. Diga comigo, legado. Eu disse em Salvador domingo passado no nosso culto que a mentalidade paupérrima pensa por dia. A mentalidade pobre pensa por semana. A mentalidade mediana pensa por mês. A mentalidade rica
pensa por ano. A mentalidade milionária pensa por década. E a mentalidade bilionária pensa por uma geração. Que tipo de construção você está fazendo? Como está a sua estrutura mental? Pensa apenas pelo hoje? Ou agora? Seus projetos são para hoje? Serão lembrados apenas por uma semana? Um mês? Um ano? Uma década? Ou você está construindo um projeto de vida que vai alcançar e beneficiar a tua geração e aqueles que virão depois de você? Não é a sorte quem decide isto, porque a vida não é uma roleta russa. São as decisões que tomamos e a maneira que decidimos viver estas decisões que determinam quem nós seremos hoje, no futuro e até quando não mais estivermos aqui. Diz que você me entendeu. E começa a mexer nos móveis da estrutura mental. Axa só aparece uma vez na Bíblia. Só esta vez. Mas ela deixa para nós lições extraordinárias de vida, que se nós colocarmos em prática, sim, 2022 será de fato um ano novo. Porque se não colocar em prática, você vira o calendário, mas não vira a página da sua vida, não muda de fase, não muda de ciclo. Axa era filha de Caleb. Caleb é aquele homem, um dos 12 espias que foi observar a terra prometida sob orientação de Moisés, em Números capítulo 13. Dos 12 que foram, apenas Josué e Caleb trouxeram um relatório positivo da terra que foram observar. Os outros 10 trouxeram um relatório tão desanimador que condenaram aquela geração inteira. Eles decidiram voltar para o Egito e, por conta das suas murmurações e da sua decisão de voltar as costas para Deus, morreram no deserto. Caleb, em Números capítulo 13, versículo 30, é o homem que se levanta contra a voz dos 10 e diz: calai-vos, não façais derreter o coração do povo. Na terra há gigantes, é verdade. Números 13, 30, mas se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará possuir a terra que Ele disse que nos daria. Caleb é o camarada que decide ser a voz única contra a maioria acovardada por uma mentalidade que era escrava. Eles saíram do Egito, mas trouxeram a mentalidade do Egito com eles. Atravessaram o mar a pés enxutos, viram água sair da rocha, comeram codornizes no arraial, comeram manru, maná, pão de mel, e ainda assim não confiavam em Deus. Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Ele nos dará os gigantes por alimento. Nós vamos devorá-los. Por conta desta atitude de fé de Caleb,
Moisés fez uma promessa para ele: diga da terra o que você deseja. E Caleb disse: eu quero a terra de Hebrom. Mas por que a terra de Hebrom? É a mais difícil de ser conquistada. Em Hebrom moram os 5 gigantes da família de Anak. Veja que Caleb não pediu aquilo que era fácil, não estava buscando facilidades. Eu tenho tanta certeza que Deus é poderoso para nos entregar a terra, e que Ele nos entregou esses gigantes para nós vencermos, que eu quero a terra onde eles moram. Eu quero Hebrom. Se o irmão lê o capítulo de número 15, versículo de número 13 e 14, você vai ver que lá em Hebrom estão Arba, o maior de todos os gigantes. Arba era pai de Anak, de onde vem a família dos Anaquins, que eram os habitantes gigantes da terra. Entre eles estavam também Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak, 5 gigantes. E Caleb diz: eu quero Hebrom, a terra dos gigantes. Quando você crê naquilo que Deus te prometeu, os gigantes não mudam o teu foco. Diga assim comigo: tem gigantes na terra. Repete: tem gigantes na terra. Agora diga assim: mas tem promessa no coração. Repete: tem promessa no coração. Só mais uma vez: tem promessa no coração. – 45 anos se passaram. Agora Caleb tem 85 anos. Um coroa enxuto. Vou lhe provar que ele era um coroa enxuto aos 85. Vou lhe provar que dá para ter 85 e ser arrumado. Olha o capítulo 14 de Josué, versículo 6. Caleb diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse a Josué: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Olha só, 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Não, Josué, eu não disse aquilo porque eu estava empolgado. Eu não disse aquilo porque eu queria motivar as pessoas. Eu disse aquilo porque eu cria no meu coração que aquilo que eu estava falando era exatamente o que o Senhor faria. Eu disse conforme sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Olha para Caleb: e agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, quando eu tinha 40 anos. A fé te rejuvenesce, a fé te fortalece, a fé te levanta. O tempo passa e você não pode evitar os anos, mas a tua energia, a tua alegria e a tua disposição é renovada no Senhor.
Aleluia. Aí no versículo 12 ele diz a Josué: agora pois dá-me hoje este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os Anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Você tem uma promessa? Aleluia. Não preocupa com o gigante, porque quando você começar a marchar na terra da promessa, o próprio Deus vai expulsando os gigantes. Eles vão sendo afugentados. O temor do Senhor vai tomando conta deles, para você se apropriar da terra. Aí no versículo 13 diz assim: Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom como herança. Aleluia. Agora, Calebe tem uma filha, Axa. E Axa cresceu inspirada nessa postura do seu pai. A principal cidade de Hebrom se chama Kiriat Sefé, conhecida como a cidade das letras, a cidade da sabedoria. Ao que tudo indica, em Kiriat Sefé estavam os livros, a biblioteca dos Anaquins, os rolos, que contavam a sua história, as suas experiências, as suas conquistas. Em Kiriat Sefé, diz o capítulo 14, versículo 15, e o capítulo 15, versículo 13, morava Arba. Já falei dele, o maior dos gigantes. Calebe tem 85 anos, mas ele sabe que não pode ir conquistar Kiriat Sefer, a terra de Arba, sem que alguém comande a batalha. E ele chama seus homens e diz: aquele que conquistar Kiriat Sefer para mim, eu lhe darei a minha filha Axa por esposa. Calebe tem um sobrinho chamado Otniel. E Otniel chega para Calebe e diz: tio, eu vou tomar Kiriat Sefé para ti e Axa para mim. E ele foi e conquistou a terra. Otniel conquistou Kiriat Sefé. Diz amém. Diga comigo: eu também vou conquistar. O dote que Calebe dá a Axa quando ela se casa com Otniel são terras. Calebe deu a Axa terras. Ela vai se casar e ela recebe um dote. Terras secas. Diga comigo: terra seca. E ela se casa com Otniel, diz a Bíblia, e no versículo de número 17, 18, Axa olha para Otniel, seu marido, e diz assim: o que a gente vai fazer com essa terra seca no deserto? E ela, conversando com o seu marido, diz assim: vai lá e conversa com meu pai. Pede para o meu pai nos dar terra com água. E Otniel, homem, vou conversar, vou pedir nada a seu pai não. Homem, genro, para pedir a sogro, vou não. Ele deu essa terra aí porque ele quis dar essa, então que seja. Axa diz assim: então deixa eu persuadir, deixa eu conversar com meu pai. A Bíblia diz que ela persuadiu Otniel a permitir que ela fosse falar com Calebe. Vou falar disso um pouquinho daqui a pouquinho, mas deixa eu antecipar. Irmãs, senhoras, mulheres, muito digníssimas, damas, a habilidade que Deus deu a vocês é extraordinária.
É uma tragédia quando a mulher não tem inteligência emocional e espiritual para usar essa habilidade para convencer Otiniel e Calebe. Quando ela não tem a habilidade de usar isso em função, aí vira uma bagunça, porque aí ela acaba usando, em vez de para conquistar a terra, para destruir a casa. Mas é uma habilidade extraordinária que Deus deu às senhoras. Eu disse outro dia num congresso de mulheres, no Rio, que o homem é um Opala Comodoro. O diplomata é melhor, né, irmão? Sim? É mais luxuoso? Pronto, o homem é um Opala diplomata. Luxuoso, bonitão, macio, bebe de uma gasolina. A mulher é uma Ferrari conversível. Vou provar. Imagine um homem dando à luz, fica paraplégico, irmão, não anda mais nunca. Não anda mais nunca. A estrutura óssea da mulher é montada para acomodar uma criança, 2 ao mesmo tempo, 3. Tem casos aí raros, mas tem de 5, 6. Tem um caso de 7. A estrutura dela é montada para abarcar tudo isso. Nasce de parto normal e depois todo o corpo dela se reorganiza no seu formato original. Me diz se isso não é ser conversível. Axa utiliza toda essa sabedoria, inteligência e habilidade em função da sua meta. Eu quero destacar para os irmãos, algumas posturas de Axa que podem fazer da minha e da sua vida diferente do que nós vivenciamos até hoje. Primeiro, ela tomou uma atitude. Axa poderia ter transformado uma aliança política numa crise familiar. Ela poderia ter colocado no coração de Otiniel uma semente de amargura contra o seu pai. O papai deu para a gente terra seca. Para que serve terra árida? Era melhor não ter me dado nada. Ela não faz isso. A postura de Axa não é de agravamento do cenário. Ela vai buscar mecanismos de solução e toma atitudes para isto. Eu já disse aos irmãos aqui em algumas ocasiões que Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age por sua vontade soberana. Vou repetir, Deus mais reage às nossas ações do que propriamente age por sua vontade soberana. Clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Os que me amam, ação, eu amo, reação. E os que de madrugada me buscam, ação, me acharão, reação. Pedi, ação, e dá-se-vos-á, reação. Batei, ação, e abri-se-vos-á, reação. Buscai, ação, e encontrareis, reação. Chegai-vos, pois, a Deus, ação, e Ele se chegará a vós, reação. Clama a mim, ação, e responder-te-ei, reação. Se mova, toma uma atitude, faça alguma coisa. As habilidades e dons que o Senhor te deu, as oportunidades que Ele cria em teu favor, é preciso que
eu e você tomemos a decisão de nos movermos em alguma direção. Ela olha para Otiniel e diz: conversa com meu pai. Eu não vou falar. Tá, então deixa eu falar. Deixe-me ir a ele. Quanta gente que não consegue fazer a roda girar, que não sai do buraco, porque não toma uma atitude. Lembra do camarada que a mãe diz assim: filhão, quer uma banana? Quero. Está descascada? Não, você descasca. Não quero. Gente que não tem ânimo nem para descascar a banana para matar a fome. Querido, presta atenção. Todos os milagres de Deus registrados na Bíblia partem de um passo dado por alguém. O mar abriu, mas Moisés teve que ferir as águas. O Jordão parou de correr, mas os levitas tiveram que mergulhar os pés. Golias caiu, mas Davi teve que atirar a pedra. Lázaro saiu do túmulo, mas alguém teve que remover a pedra. Axa nos ensina que fé é tomar uma atitude, se mover numa direção para alcançar o almejado. Se não for pedir muito, sem magoar, provoca assim a pessoa do lado, bem devagarinho, e fala assim: toma uma atitude. Meu sonho é ser juiz. Você já prestou vestibular, pelo menos, para cursar direito? Não, e vai ser juiz como? Meu sonho, pastor, eu vou ser médica. Eu vou ser. Outro dia uma moça falou comigo: eu vou ser médica. Eu falei: você está estudando? Não, senhor. Por que você não vai estudar? Por causa da pandemia. Senhor, você está tendo aula online, filha. Mas eu odeio estudar. Está servindo nem para bater frango de granja. Porque até para bater frango de granja você tem que saber como é que funciona o processo. Tome atitudes. Alguém diz amém? Amém. A segunda lição que Axa vai nos ensinar: discernimento do tempo. Eu disse aqui semana passada, falando sobre provados pelo tempo, nós precisamos entender que discernimento do tempo é uma habilidade de ouro na vida de alguém. Se o irmão lê o texto do capítulo 15, a Bíblia diz que Caleb vinha caminhando, descendo, e quando ela encontra-se com ele, versículo 18, ela está montada no seu jumento. Quando ela passa por ele, ela pula do jumento. É como se ela escorregasse, ela cai do jumento aos pés dele. Aquela era a hora. Ela sabe a hora de pedir. Eu e você precisamos da inteligência para oportunizar as coisas. O tempo só favorece quem aprende a reconhecer o tempo. O salmista diz no Salmo de número 1 assim: o justo será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo próprio. Diga comigo: tempo próprio. E eu disse essa semana em algum lugar, as pesquisas dizem que quando um europeu abre uma empresa,
Ele só pretende lucrar dela no 5º ano. Quando um americano abre uma empresa, ele pretende lucrar dela a partir do 3º ano. Quando o brasileiro abre uma empresa, ele pretende ter lucro dela no final do 1º dia. Não aprende a discernir o tempo. Eu encontrei um pastor chateado consigo mesmo e com a convenção que ele faz parte. A convenção só me dá campos pequenos, campos difíceis. Eu nunca consigo fazer nada. Mas, queridão, quanto tempo você fica em cada lugar? 1 ano, 1 ano e meio. Você quer fazer o quê em 1 ano, 1 ano e meio, irmão? Presta atenção, as grandes igrejas do estado são aquelas que os pastores estão lá há 15 anos, 20 anos, construindo, dando tempo para estruturar. Discernir o tempo, Eclesiastes 3 diz que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. É preciso saber a hora de alcançar o que se pretende. Paulo diz, Romanos 13, 11: tenho-vos dito essas coisas para que vocês saibam que já é chegado o tempo. Quem não para a fim de observar o tempo, perde o tempo. Você lembra de Daniel, capítulo 10, do livro que leva seu nome? Judá está em cativeiro há 70 anos e continuava no cativeiro. Aí o texto diz assim, Daniel diz, eu entendi pela leitura dos livros que o tempo do cativeiro seria de 70 anos. Presta atenção, era profecia. O tempo do cativeiro era 70 e os 70 já haviam se completado, mas o povo continuava no cativeiro. Por quê? Porque não tiveram o cuidado de discernir o tempo. Tem gente me ouvindo agora, seja aqui ou no online, que está cativo com a carta de alforria já na mão. Você permanece escravo, mas já recebeu liberdade. Já se cumpriu o tempo do teu processo. O tempo da tua aprovação já se cumpriu. O tempo de sair do deserto já chegou, mas você não para a fim de discernir o tempo. Pede ao Senhor a compreensão do tempo. Porque se você perder o tempo, vai ter que esperar a roda girar de novo. Axa sabe a hora de pedir, porque uma atitude certa no momento errado vai dar resultado errado. Essa semana eu estava conversando com meu pai, quando eu tinha 16 anos, teve um concurso para os Correios. Meu pai pastoreava na cidade de Rodelas na época, e eu queria fazer o concurso dos Correios, e quando eu cheguei lá para me inscrever, eu não podia. Porque eu tinha 16 anos e só podia de 18 acima. Eu voltei para casa desviado. Eu vou virar bandido. Porque para ser bandido não precisa ser maior de idade. Ninguém vai perguntar a minha idade para traficar drogas. Sabe adolescente revoltado, xingando Deus e o mundo? Ou então aumenta a minha idade, eu vou aumentar 2 anos. E na época eu procurei alguém na cidade que me ajudasse a aumentar a minha idade, porque eu queria fazer o concurso. Só que me informaram que não daria tempo, o processo não aconteceria na velocidade que eu alcançaria para me inscrever o concurso do prazo determinado. Aí esses dias eu estava conversando com meu pai, com a minha mãe, eu falei assim, mãe, tem certeza que eu tenho 47? Aí pai falou assim, não, coloca mais 2. Diga, tá lembrada ainda, né?
Você precisa entender que o fruto vai brotar na estação própria. Vai acontecer. Continua furando a rocha, continua lançando a semente, continua trabalhando. No tempo certo, o resultado vai chegar para a sua vida. Vai chegar. Vai chegar. Então Axa me ensina, ela é uma gigante na fé. Ela me ensina, porque alguém disse para nós que fé é operar milagres. Vou lhe mostrar que ela opera um milagre. Fé é levantar o paralítico. Para ela, a fé é tomar uma atitude. E pela fé, ela discerne o tempo. Terceira lição que Axa dá para nós. Ela sabe se expressar da forma certa. Axa sabe se expressar da forma certa. Ela poderia ter chegado para o pai e dito: não quero as terras que você me deu. Ô pai, o senhor me deu terras áridas. Para que terra árida? Não. Ela não reclama do que ela tem. Ela pede o que ela não tem. Tem muita gente que não consegue migrar de um processo para o outro, mudar de nível, porque fica mais tempo reclamando do que tem, do que buscando alcançar o que ainda não tem. Aprenda a ser grato pelo que você recebeu. E trabalha em busca daquilo que você deseja. Seja um gerador de sonhos. Seja um provocador de milagres. Provoca aí a pessoa do seu lado, fala com ele: provoca teu milagre. Seja um provocador de milagres. Ela ajoelha diante do pai e diz assim: meu pai, tu me deste terra árida, dá-me também fonte de água. Sem reclamar. Eu preciso regar a terra que o Senhor me deu. Para regar a terra que o Senhor me deu, eu preciso de fonte. Me dá fonte de água. Ela sabe pedir. Tiago diz no capítulo 4, versículo 1, que pedimos e não recebemos, porque pedimos mal. Às vezes nós chegamos pedindo em forma de cobrança, de acusação, constrangendo. Aprenda a ensaiar o seu discurso. Ensaia o teu discurso. Organiza as ideias. Coloca as palavras na prateleira e vai sacando cada uma da prateleira de acordo com a ordem que você planejou no raciocínio. Para de falar pelos cotovelos, por impulso. Bluff. Para que isso? Planeja. Fala pouco, mas fala com sabedoria. Conversa pouco. Meu avô dizia que quem ouve aprende, e quem fala é responsável pelo que diz. Então começa a falar menos, mas organizar as ideias. Ei, quem define uma reunião não é quem fala muito, é quem fala por último. Aprenda a ouvir. Deixa todo mundo falar. Ouve. Organiza o raciocínio. Aprenda a se expressar. Eu já fui para reuniões que eu ia fazer solicitação com autoridades. E quem foi comigo
ficou na expectativa de eu apresentar a solicitação e terminou a reunião e eu não falei nada. Quando chegou no carro, pastor, o senhor não veio para pedir isso aqui? Foi. O senhor não falou, não é a hora. Não tem ambiente. Alguém chegou na minha frente, interpelou minha reunião e fez um pedido que irritou a pessoa que iria me atender. E ele vai me responder baseado na irritação que o outro lhe causou. Discernir o tempo e organizar as ideias para se expressar da forma correta é imprescindível, é um ato de sabedoria. Ei, quem tem pressa nas coisas são as crianças. Os adultos precisam desenvolver a virtude da paciência. Desenvolva. Estou falando para a gente que vai se tornar um gigante da fé. Mas estou querendo que você entenda que ser um gigante da fé não está relacionado a operar milagres extraordinários, está relacionado a mudar o teu ambiente. A partir de uma mudança que começa em mim e em você. Já vou terminar. A outra lição que Axa nos ensina, a quarta, ela é uma mulher que reconhece o seu marido. Ela poderia ter ido falar com o seu pai sem dizer nada a Otiniel. Afinal de contas, é meu pai. Mas a Bíblia diz que ela persuade o seu marido. Ela reconhece a autoridade dele e não passa por cima. Deixa eu ir falar com o meu pai. Se nós não aprendermos sobre princípio de autoridade no governo, na empresa, na família, na igreja, nós vamos ficar dando um murro em parede chapiscada. Ela reconhece a autoridade do marido e antes de ir ao pai, ela vai ao esposo. Ah, como eu gostaria que as mulheres entendessem como Deus as criou como um elemento especial da criação. A gama emocional de uma mulher é muito mais ampla e complexa do que a gama emocional de um homem. A capacidade que ela tem de gerar refrigério no ambiente ou de desestabilizá-lo é incrível. Alguém já disse que quando Deus criou o homem, ele disse, vou criá-lo primeiro, para não ter ninguém dando opinião. Quando ele termina de criar o homem, ele diz assim, ficou muito bom, mas dá para fazer algo melhor. Aí ele cria a mulher, e o texto da língua portuguesa diz que Deus tirou a costela. Mas o texto hebraico não fala de costela, fala de metade. Deus tira a metade do homem. E dessa metade, ele forma a mulher. Com uma capacidade incrível de percepção espiritual. Porque quando a Bíblia diz, far-lhe-ei uma adjutora, a etimologia da palavra aponta para aquela que percebe o inimigo. Que percebe a ameaça. O problema é quando ela percebe a ameaça e não se posiciona como ajudadora. Adjutora e ajudadora são termos distintos. Far-lhe-ei uma auxiliadora, uma adjutora, uma auxiliadora que lhe seja idônea. Porque adjutora é aquela que percebe, auxiliadora é aquela que sustenta. São termos distintos. É tão sério que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica e a tola destrói.
Axa nos ensina a reconhecer o princípio de autoridade e a agir no campo da autoridade. Ela reconhece o marido. Outro dia eu estava conversando com uma moça inteligentíssima, feminista. E ela disse: a Bíblia é um livro machista. Eu disse: é não, filha. É sim, por isso que eu não gosto. Eu disse: quem te ensinou a Bíblia, te ensinou a Bíblia de ponta cabeça. Por que a Bíblia diz que o homem é a cabeça da mulher? Eu disse: porque é. Ofendeu, chateou, está vendo aí? A questão é entender o princípio. Cabeça ali é kefale, grego, aquele que circunda, aquele que cobre, aquele que ampara, aquele que provê, aquele que protege. Ser cabeça não é jogar o prato na parede, o copo no teto, virar a mesa na casa para mostrar que manda. Não é gritar para a mulher ter medo e os meninos entrar debaixo da cama. Isso não é ser cabeça, isso é ser capacete. Ser cabeça é prover, proteger, circundar, guardar, amparar. Agora, a Bíblia diz que a mulher, nesse papel de submissa, e a palavra submissão é a composição de duas palavras, sob uma missão. A mulher reconhece a missão do marido e ampara esta missão. Quando a Bíblia diz que o Senhor criou para Adão uma adjutora, é só ler o texto e o contexto. Deus cria Adão e diz: cuida da terra, lavra a terra, gerencia a terra, rega e guarda. Aí Deus diz assim: não é bom que ele esteja só. Por que não é bom que ele esteja só? Porque ele não pode cuidar de tudo sem ter alguém que proteja as suas costas. Aí Deus diz: vou criar a mulher, porque enquanto ele cuida de tudo que eu criei, ela cuida de proteger, de guardar as suas costas, para que ele não seja pego de surpresa. É por isso que quando Satanás vem abordar, não aborda Adão, aborda Eva, porque Eva é o escudo. Se o escudo romper, a parede é atingida. Axa sabia disso. E sabendo disso, ela reconhece o marido e vai em busca do que ela precisa. Eu e você precisamos desenvolver essa habilidade. A habilidade de reconhecer a autoridade no ambiente onde você está. E Deus vai lhe fazer bem-sucedido. Ele é meu chefe, mas eu tenho mais títulos do que eu. Entenda uma coisa: título e hierarquia são coisas distintas. Reconhece isso. Vamos lá. Quinta lição que Axa nos ensina: não se contentava com o pior. Diga comigo: eu não me contento com o pior. Axa entendia que ela poderia ter fontes. Dá-me fontes de águas. Ei, a dificuldade pode ser uma oportunidade para você. Vou repetir: a dificuldade pode ser uma oportunidade para você. É no martelo do ourives que o diamante é encontrado. Agora presta atenção. Você sabia que os elementos químicos que compõem um diamante de $1 milhão são os mesmos elementos químicos que formam um grafite de R$1,50? Vou repetir. Você sabia que os elementos químicos que formam um diamante de $1 milhão são os mesmos elementos químicos que estão presentes num carvãozinho da ponta de um grafite de R$1,50? Qual é a diferença então, pastor, do carvão que vira diamante para o carvão que vira ponta de lápis?
O carvão que se tornou diamante sofreu uma pressão 63.500 vezes maior do que o carvão que virou ponta de lápis. A pressão que Deus te permite passar é para te transformar em diamante, é para aumentar o teu valor. Ele não vai quebrar o diamante e desperdiçar. Não, Ele está aprimorando, injetando valor. Ele está colocando cristais translúcidos dentro de você, para que você não seja apenas a ponta do lápis. Se torne diamante. Não se contente com o pior. A crise não é o teu ponto final. Não aceite a sentença como conclusão de sua história. Deus é poderoso para mudar o quadro. Davi está fugindo de Absalão, segundo Samuel 16. E Simei ou Simeia começa a amaldiçoar a Davi. E à medida que ele amaldiçoa a Davi, à medida que ele começa a amaldiçoar a Davi, Abissai chama Davi e diz assim: deixa. Yeah. I was born from the silence. Now I roar from the storm. Lost in the fire, I found my way. Burned by the truth, I tried to escape. Ashes turned to armor, now I begin. Generate an original cinematic trap rap beat with emotional build-up, deep bass, some mystery elements in the chorus. Avoid using any melodies or structures resembling existing songs. They said I drowned in my own fear, but I built a ship from every tear. Ashes turn to armor, I rise again. Through the fire, I shed my skin. No regrets, no need to pretend. I was lost, now I begin. Ashes turn to armor from within. Dark roads taught me how to breathe. Silence taught me what I need. Pain's the force that made me bleed, but every wound became my creed. Life ain't mercy, it's a test. You gotta break before you bless. Now my heart beats through the mess. I found peace in the unrest. The chains I wore became my sound. The fall I took became my crown. The foot I took to feel my crown. I'm not falling, I'm the crown. Ashes turn to armor, I rise again. Through the fire, I shed my skin. I'm not the man I was back then. Every loss became my win. Ashes turn to armor. Now I Deixa eu matar esse cão. Quem é esse cachorro para amaldiçoar com palavras o rei de Israel? Davi diz assim, versículo 12: não toquem nele, deixem. O Senhor conhece a minha aflição, e Ele é poderoso para transformar em bênção a maldição deste dia. Ei, Deus é poderoso para transformar em bênção
a maldição desse dia, diz Davi. Deus é poderoso para transformar essa situação de maldição que você está vivenciando em bênção. Deus é poderoso para transformar a crise em oportunidade. Deus é poderoso para transformar a queda em experiência. Ele está te ensinando a levantar. Ninguém aprende a pedalar bicicleta sem cair. Primeira vez que eu sentei numa moto e acelerei, a moto foi e eu fiquei. Deus é poderoso para mudar o quadro, e Ele vai mudar a tua realidade. E eu concluo te dizendo o que Axa vai nos ensinar: a bênção vem. Eu vou repetir: a bênção vem. É a última lição que ela vai nos ensinar e que eu vou destacar hoje. Quando você toma as posturas certas, a bênção vem plena. Porque Caleb, olhando para ela, diz no versículo de número 19: então lhe disse Caleb: eu te darei as fontes superiores e as fontes inferiores, cachoeiras e nascentes, quedas d'água e rios, bênçãos espirituais e bênçãos materiais, bênçãos do céu e bênçãos da terra. Eu li domingo aqui, Deuteronômio capítulo 8, versículo 7, a promessa que o Senhor faz para Israel, e Ele diz assim: porque o Senhor teu Deus te põe numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Essa é a plenitude da bênção. Se aproprie pela fé, tome as decisões alinhadas com a palavra de Deus, e as bênçãos do Senhor virão sobre ti e te cobrirão. Salmo de número 104, Salmo de número 104, versículo de número 10 até o versículo 13. O salmista volta a falar dessas bênçãos e ele diz assim: tu que fazes sair as fontes dos vales, aqueles que correm entre os montes dão de beber a todo animal do campo, os jumentos monteses matam a sua sede, junto delas as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras. O salmista está dizendo que Deus enche os montes de água, para deles brotarem as nascentes dos rios. Há uma plenitude de bênção para a sua vida. Axa está nos ensinando isso, mas ela está nos ensinando: se o que você tem é terra seca, para de reclamar. Você não está no emprego que gostaria? Procure fontes superiores, porque o Senhor te dará. Não reclama. Você não está na casa que gostaria? Larga de reclamar. Não reclama da terra árida. Pede fonte, Ele te dá. Axa pediu a quem? Ao Pai. Você pede a quem? Ao Pai. Pede fonte. Pastor, esse não é o emprego que eu gostaria, por isso que eu não aceitei. Acorda.
Você está desempregada. Esse não é o que você gostaria, mas pode ser a porta que vai te levar para onde você gostaria. Deixa eu contar uma experiência para a gente orar. Esses dias atrás descobriram na Bahia um menino de 17 anos. Na mesma semana o menino assinou contrato com uma revista internacional para ser modelo. Sabe quando o camarada decide ser lindo? O camarada é bonito com gosto. Lindo, feito a pincel. Em Nazaré das Farinhas, trabalhando de servente de pedreiro. O olheiro vinha de Maraú, salvo engano. E no meio da rua passou pelo menino arrastando enxada e puxando massa. E parou o carro e foi conversar com o menino. Levou o menino para Salvador. Reuniões, contrato assinado, modelo internacional. Repórter perguntou para ele: como é que um camarada bonito como você estava trabalhando de servente de pedreiro? Ele disse: simples. Eu disse à minha mãe: eu quero um trabalho onde as pessoas possam me ver, porque só quando alguém me vê eu tenho alguma chance de me tornar aquilo que eu desejo ser. O trabalho que eu encontrei foi de servente. Onde é que servente trabalha? Na calçada, no meio da rua, puxando massa. Alguém vai me ver. Mas foi um assertivo demais. Ele pretendia permanecer sendo servente de pedreiro? Não, o sonho dele era ser modelo. O sonho dele era ser modelo aqui na Bahia. Ele encontrou a oportunidade de ser modelo em passarelas internacionais. Por quê? Porque ele aproveitou a porta que se abriu, entrou nela, e Deus gerou para ele uma oportunidade. Fica de pé, por favor. Entende isto? Semana que vem eu vou falar de outra pessoa que vai nos ensinar alguma coisa. Não vou dizer o nome dele, não, senão você vai pesquisar. Eu quero que você chegue aqui para ouvir um nome estranho e dizer assim: mas tem na Bíblia isso? O que eu quero que você entenda é que Deus conhece os anônimos, te chama pelo nome. Lembra de Queu? Você já ouviu falar nesse personagem da Bíblia? Queu, Zaqueu. Zaqueu quer ver Jesus. E o que ele faz? Sobe numa árvore para se esconder entre as folhagens. Jesus vai passar embaixo. De 0 a 10, quais seriam as chances de Jesus ter que olhar para cima? Ele está viajando, ele vai para Jerusalém. Zaqueu está lá, e o barulhão da multidão. Lá vem Jesus caminhando. De repente Jesus, passando debaixo da árvore, para. Isso. Zaqueu, desce. Eu vou dormir na sua casa. Como é que Jesus sabia que Zaqueu estava lá? O coração do Salvador não ignora os batimentos do coração de um pecador que deseja vê-lo. Você não entra na sinagoga, Zaqueu, mas eu entro na sua casa. Você não pode ser recebido por um sacerdote, mas o sumo sacerdote eterno vai entrar na sua casa. Ninguém te deixa ter acesso à lei, mas a graça vai bater na tua porta. Abrace a porta que Deus lhe abriu. Ela vai te levar para a porta que Ele reservou para você. Diga comigo: eu vou possuir as fontes superiores e as fontes inferiores. Diga comigo: bênção do céu, bênção da terra, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Eu tomo posse pela fé daquilo
que o meu Pai tem para mim. Bênçãos dos céus e bênçãos da terra, bênçãos espirituais e bênçãos materiais. Eu quero, Senhor, abençoar o comércio do teu filho, a empresa do teu filho e da tua filha, os seus projetos, o seu emprego. E se ele estiver desempregado, nós declaramos janeiro, um mês de porta aberta. Se é um autônomo, Senhor, e precisa nesse mês alcançar aquela meta, abre as portas, surpreende o teu filho e a tua filha. Eu declaro sobre a tua igreja, eu declaro sobre aqueles que recebem a palavra, que a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores, seja derramada sobre a sua vida, em nome de Jesus. Só quem recebe dá um brado de glórias, aplausos e louvores.